sua mente ela está todo o tempo ocupada. Parece que você é o centro do mundo. Parece que você é a peça principal do seu trabalho, da sua casa. E se você faltar, parece que o mundo vai terminar. Então você se sente assim. É todo o tempo com pano de prato aqui, com a vassoura na mão, é todo o tempo preocupada, todo o tempo vendo o que as pessoas estão fazendo, o que precisa ser consertado, por que não foi feito. Meu Deus do céu, ninguém me dá paz nesse mundo. Até de falar dá um cansaço na gente. Vamos dar início à nossa live de hoje. Seja muito bem-vindo. Meu nome é William Paganini. Eu vou ajudar você aqui e venho fazendo lives há um bom tempo aqui. E eu também vendo cursos, mentorias, eu faço atendimento individual sobre como é que você faz para reprogramar a sua mente. Como é que você faz para mudar o tipo de comportamento que você tem. Eu tenho 3 livros escritos, um sobre inteligência emocional, outro livro falando sobre o amor próprio. É sensacional também esse livro. E o meu último livro, que é O Potencial da Semente. Inclusive, no final eu falo sobre ele, O Potencial da Semente. É um livro sensacional. É o meu último livro agora. Você que já leu, você sabe que é um despertar cada capítulo. Nossa, é sensacional esse livro. Você consegue entender qual é o processo que você está errando na sua vida. Qual é a parte que você está errando? Quer resolver o relacionamento? Problema de dinheiro? Problema com você mesmo? Qual é a parte que você está errando? Você entende direitinho qual é a parte do processo que você tem que consertar, a parte que você precisa ajustar. Eu falo tudo nesse livro. Então eu falo sempre aqui sobre bloqueios emocionais. O que é que está impedindo você de realmente viver uma vida que você sinta satisfação? O que é que atrapalha mais a sua vida? É o seu relacionamento? É a falta de clareza? Você não sabe tomar decisões? O que é que mais está te atrapalhando na sua vida? Então eu sempre estou falando aqui para destravar na sua cabeça algumas coisas que talvez é simples de resolver, mas você complica. Como, por exemplo, eu fiz uma live hoje à tarde com a Simone, mas não é a Simone que está escrevendo Simone Esplendor, não. Foi outra Simone. Ela estava na live, já participa de algumas mentorias comigo, já participou de alguns cursos comigo, e ela também não gravava vídeos, ela mesmo conta que era tímida para falar para outras pessoas, e eu convidei ela na live e nós fizemos uma live sensacional à tarde. Foi, se não me engano, no horário de meio-dia, foi mais de 2 horas de live. Ó, a Simone está ali, olha. Simone Bertoloni. Aí vocês sigam ela também, que ela começou a fazer conteúdo e ela precisa do apoio de vocês. E o que acontece? A Simone falou um pouco da história dela e ela tocou num assunto que ninguém melhor de quem já passou por essas coisas que pode estar te ajudando. Pode estar falando como é que foi a experiência. Simone, você sabe quantas pessoas passaram pela nossa live? Você sabe quantas pessoas viram a gente falar? Praticamente 11 mil pessoas. Você sabia disso? 11 mil pessoas passaram pela nossa live. Aquela hora que você estava falando. 11 mil pessoas. É muita gente, né? Então o que acontece? A Simone, ela falou de uma fase da vida dela que eu gostaria que... Aí o que foi que eu fiz? Logo que ela já está aqui, eu tinha combinado com ela agora à noite, à tarde não foi combinado. Ela estava lá e eu acabei chamando. Mas para ela falar de um outro assunto que ela acabou tocando lá na live, e eu acredito que vai te ajudar também. Então eu vou chamar aqui novamente, vamos ver se a gente consegue chamar ela, porque ela vai falar a experiência dela nesse assunto que talvez você esteja sofrendo por causa disso. É quando a sua mente ela está todo o tempo ocupada. Parece que você é o centro do mundo. Parece que você é a peça principal do seu trabalho, da sua casa. E se você faltar, parece que o mundo vai terminar. Então você se sente assim. É todo o tempo com pano de prato aqui, com a vassoura na mão, é todo o tempo preocupada, todo o tempo vendo o que as pessoas estão fazendo, o que precisa ser consertado, por que não foi feito. Meu Deus do céu, ninguém me dá paz nesse mundo. Até de falar dá um cansaço na gente.
Deixa eu ver aqui se eu consigo convidar. Simone, eu mandei o convite aí para você, Simone. Vamos ver se você aparece aí na tela. Bora ver. Fica aqui que essa live vai ser muito legal, viu? Fica aqui. Vamos lá. Olha, eu não sei se você sabe, eu estava te falando, praticamente 11 mil pessoas passaram na nossa live à tarde, viu? Legal. E escutaram você. Você tem noção do que são 11 mil pessoas? É muita gente. Bastante. Muita É gente. muita gente. Sim. E o que acontece? Não tinha sido combinado à tarde, mas agora à Não. noite foi combinado, viu, Sim. gente? Por quê? Porque a Simone, ela falou de um assunto lá na live que ela conseguiu modificar na vida dela. Sim. E é muito legal quando tem alguém para compartilhar isso, para você perceber que não é só você que passa pelos problemas. E às vezes você não vê saída, mas tem como resolver. Tem como Sim. resolver. Então eu convidei a Simone aqui para ela falar de um assunto que é o seguinte. Simone, antes de você começar a se conhecer melhor, a sua vida dentro da sua família, você tem como falar um pouco para a gente qual era o seu comportamento em relação aos seus filhos, em relação ao seu marido, as Sim. coisas que precisam ser feitas? Você era uma mulher tranquila? Você era uma mulher que descansava, que tinha a tua cabeça tranquila todo o tempo? Como é que era? Fala para mim, antes de você começar nessa nova fase, que é a fase de se conhecer mais. Você pode Certo. falar para a gente? Sim. Primeiro, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu queria deixar bem claro aqui que se não fosse todas as mentorias, as conversas em particular, os cursos que eu fiz com você, jamais eu estaria aqui falando. De jeito nenhum. Obrigado. Eu travava, eu era muito tímida e jamais eu estaria aqui. Então, primeiro eu gostaria de te agradecer o valor que eu paguei pelas coisas que eu fiz, fora tudo de graça que eu peguei de você, muitos vídeos, né, que você tem disponível, muitas coisas, e o preço que eu paguei não tem valor. Você vai ficar registrado na minha vida, porque foi algo extraordinário que aconteceu comigo. E você que está aí não sai, porque você vai perceber que você vai mudar também. Você pode mudar. Porque eu achava que não tinha solução para mim. Eu tenho 52 anos, sou formada em serviço social, engenharia civil, leio muito, mas parecia que nada de bom ia acontecer na minha vida. Eu só estava levando a minha vida. Então não sei aqui, porque eu tenho certeza que hoje, sempre, né? Sempre com o William a gente aprende muito. E eu tô aqui para dar o testemunho que realmente funciona. Antes de eu falar isso que o William me pediu, eu só vou falar uma coisinha para eu não esquecer. Porque eu li um comentário, eu acho que foi da Rosemary lá no grupo. Vocês entrem no grupo também, porque lá tem muito conteúdo de graça, que só lá vocês já podem mudar muitas coisas na sua vida. Tem E um link aqui eu vi um embaixo, viu? comentário dela. Isso, fica aqui embaixo. Eu vi um comentário dela e ela estava dizendo que a live da tarde foi muito bom, que o William falou muitas coisas que destravou a mente dela, que com o meu depoimento virou a chave nela. Só que embaixo ela colocou algo que eu falei, olha só. Ela falou, você, falando para o William, você vai me mostrar o que eu preciso mudar. E eu achei interessante, porque não é bem assim que acontece. O William, ele conversa com a gente, ele mostra coisas pra gente e a gente vai para casa com a mente, é um turbilhão que vira a mente da gente. E a mente da gente vai fazendo as conexões do que você precisa mudar, do que você ouviu dele, e é engraçado que é a gente que encontra a resposta. Porque cada um tem um tipo de dificuldade. E eu fiquei pensando, muito bem, Rosemary, por você acompanhar ele, fazer os cursos, mentoria, os atendimentos individuais também. Mas tudo que ele falar para você, é você que vai encontrar a forma de resolver aquilo. Porque você que vai ter a percepção na sua vida daquilo que você faz, daquilo que está certo, que está errado e daquilo que precisa corrigir. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que nenhuma mentoria do William, nenhum vídeo, nenhum dia que você entrar aqui, você vai escutar a mesma coisa. Quando você entra no atendimento individual com ele, você quer ficar o dia inteiro conversando.
Porque ele é muito inteligente. Eu não estou falando isso para agradar ele, Olha, nem estou ganhando nada. você já elogiou demais. Vamos lá, Já? vamos Tá para bom. vamos lá para Então vamos nossa para a parte que resposta. interessa. Tá, vamos para a Você parte já que sabe interessa. quem é ele, né? E eu não estou falando por Não, nada, não, porque eu realmente é. agradeço tudo que você está falando, viu? E é muito legal você trabalhar. Eu até falei isso depois que você saiu da live. É muito legal você vende algo para alguém, não é? E ela te elogia, continua com você e agradece por ter pago aquele preço e E ainda ainda acha fala que foi barato. barato. E ainda fala que foi barato. Foi E barato, ainda fala que foi é barato. verdade. Mas, Muito obrigado, viu, pelo. tá. Mas eu estou entendendo o que o William quer que eu fale, porque eu era uma pessoa que eu não tinha paz na minha vida. E por que eu não tinha paz? Eu tinha dinheiro, um marido muito bom, manso, humilde, e eles me chamavam de general, coronel. E era muito engraçado que eu gostava, porque eu achava que eu era. Estamos te ouvindo. Será que caiu a live dela? Bem, você que está aqui, olha, não sei se travou a live que a Simone está falando, mas nós estamos falando de um tipo de mulher que talvez você nem saiba que está destruindo a sua vida. Exatamente. Então, eu fiquei por muito tempo, só que eu nunca consegui ser feliz. Mesmo que eu tinha o domínio e o controle de tudo, porque eu que ditava todas as regras. Mesmo que eu tinha aquele poder ali na mão, eu achava que estava certa. Eu achava que tinha que ser daquele jeito. Eu não sorria. Eu vivia o tempo inteiro com o semblante fechado. Simone, só um minutinho aí. Gente, vocês não estão ouvindo ela falar agora? Tá ouvindo? Tá saindo, Flor? Tá saindo? Vocês estão ouvindo ela falar? Oi. Sim, pode continuar, Então, pode continuar, pode continuar. então, só que eu comecei a perceber que mesmo que eu tinha aquele controle todo, eu não era feliz. Eu carregava o piano, eu achava que eu carregava o piano nas costas, que se não fosse eu, nada funcionaria. E isso relacionado ao meu marido e aos meus filhos também. E durante muitos anos, acabei de fazer 52 anos, e eu não tinha sossego. Por acaso você E sentia que é como se você fosse o pilar central da sua casa? sim, eu sentia que sem a minha presença nada funcionava. Então eu vivia dando bronca, bronca, eu realmente me comportava como coronel. Muitas vezes meu marido tinha continência. E engraçado, gente, que eu achava que estava tudo certo. E aí o tempo foi passando, só que eu não tinha paz, porque eu tinha tudo, mas eu não tinha paz. Eu não levantava feliz. Eu levantava como se eu estivesse num quartel mesmo, para ditar regras, para dar ordens. E eu não era uma pessoa ruim. Eu achava que aquilo que eu estava fazendo, nossa, os meus filhos tinham que ser o exemplo em tudo, tudo certo. Nossa, e as pessoas nos viam realmente como uma família exemplar. Mas isso não significa que eu era uma pessoa ruim. Mas o jeito que eu estava lidando, eles lidavam com, eles correspondiam como se tivesse mesmo batendo continência, se eu fosse uma general. Ele estava correspondendo em forma de eu dei uma ordem, eles foram lá e executaram. E não como relacionamento de uma mãe para um filho, de uma esposa para um marido. Então, só que eu comecei a perceber e aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a fazer terapia, passava de um para o outro e não encontrava. Simone, antes de você entrar nessa parte, por exemplo, para as pessoas se identificarem, para elas saber realmente do que você está falando, porque talvez, geralmente a pessoa ela não se vê, sabe? Você está contando uma história sua, aí ela fala, algumas falam, não, eu sou desse jeito mesmo, eu não consigo ter paz, eu era igual essa moça que está contando aí. Só que tem outras pessoas que elas não conseguem ver o que acontece com elas. E, Sim. por exemplo, você que está me ouvindo aqui nesse momento, e você é uma pessoa que você é centralizadora, sabe? Quando você tem a sensação de que as coisas só funcionam por sua causa, se você tiver de olho controlando, você vai perceber que você tem algumas características. Como, por Sim. exemplo, você é aquela pessoa que acorda antes de todo mundo e só dorme depois que todos forem dormir. Isso é uma das Sim, características que talvez a pessoa pense. Por quê? Porque ela tem que olhar tudo, ela tem que comandar tudo, sim, desde manhã cedo ela já levanta para começar aquele compromisso com ela. Se você é uma pessoa que quando você senta no sofá,
você se sente culpada por você estar alguns minutos ali descansando, sabe? É como se você só desse valor para você se você tivesse com um cabo de enxada na mão todo o tempo, tivesse Sim, com um martelo martelando, tivesse com a vassoura vassourando, tivesse com o espanador espanando, é desse jeito. porque senão você não tem valor. Você É. tem que ficar todo o tempo trabalhando, todo o tempo com a mente cheia. Aí você Isso, começa a se sentir um pouco melhor. Então, eu estou falando para te dar as características para você perceber sobre o que ela está falando. Porque na maior sim. parte das vezes, você não consegue entender isso. Vai lavar a louça já pensando no jantar. Isso, E aí fica ansiosa. Você tá ali trabalhando dentro da sua casa, você tem que fazer um negócio, mas você já está pensando o quê? Será que meu filho comeu? Será que ele levou a marmita dele? Ele estava tão gripado quando ele saiu daqui. Será que ele levou o boné dele? A pessoa é, ela está em uma coisa com a mente em outra. Então eu estou te dando algumas características para vocês perceberem aqui. Por quê? Porque às vezes você olha para você, você vai lá. É aquela pessoa que organiza a casa, organiza o tempo dos outros, organiza a vida dos outros, menos a sua. verdade. Menos a sua. Então eu estou falando aqui, eu trouxe uma pessoa aqui para falar que já passou por isso, então eu estou te dando algumas características ali para você ver. Você sentia essas coisas, Simone? Sim, eu sentava no sofá, você falou uma coisa, nossa, eu lembro claramente. Você não tem sossego na sua vida. Sossego nenhum. Você senta no sofá, você liga alguma coisa, ou uma música para você escutar, você não consegue ficar quietinha lá, curtindo aquele momento seu. Você tá com o olho olhando, pode ser que não tenha ninguém em casa, se você tá tem alguma coisa aqui fora do lugar, alguém deixou alguma coisa fora do lugar, porque você não tem paz, só que você também não dá paz para os outros. Você Presta não atenção. você não tem paz e nem dá paz para os outros, porque você fica cobrando a vida inteira. E aí a gente começa a fazer o quê? O que eu comecei a perceber? Que eu estava dando valor para quem? Por mais que eu cuidasse da minha família, meus filhos sempre bem alimentados, sempre me preocupei muito com a alimentação, comer fruta, verduras, legumes, aquele rolo todo que a gente tem quando os filhos são pequenos, mas eu percebi que eu não dava paz para eles. Eles não tinham paz e eu também não tinha. Ninguém tinha paz, porque é cobrança atrás de cobrança. E mesmo quando não tinha ninguém por perto, você fica se cobrando e fica aquele rolo. Eu cheguei ao ponto de pensar, eu sempre falava assim, meu Deus, será que eu tenho problema mental? Por que dentro de mim não tem paz? E engraçado que eu não achava que eu não dava paz para eles. Eu achava que eu estava sendo certa, que eles iam ser como são, né? São homens, só tem elogios para ele as pessoas, mas sabe aquela parte do carinho, do cuidado, de fazer alguma besteira e a gente acabar dando risada daquilo ali, não existia isso. Todo mundo fazia uma coisa, a primeira pessoa que eles olhavam era para mim. E sabe como que eu tava lá? Com a cara bem feia. Eu tava séria. Eu era séria. Eu não sabia sorrir. Eu não sabia sorrir. E isso começou a me incomodar. E a primeira terapia que eu fiz foi para falar isso. Eu odeio o meu semblante. Eu não gosto de ser assim. Eu quero ter um sorriso. Hoje, gente, eu sorrio para as pessoas. Gente, é coisa muito louca. Eu sorrio para as pessoas na rua. Eu cumprimento, aqui minha cidade é pequena, eu sorrio, pelo menos um sorriso eu dou. Eu não dava sorriso nem para os de casa. Eu sorria em momentos específicos, porque eu tinha que manter a postura de general. E é muito louco isso, você não dá paz para os outros. Mas o principal é você não ter paz. É triste você não ter paz. Não deixar o outro ter paz, porque o outro deixou. Que deixa o prato lá em cima, amanhã ele pega aquele prato e lava. A gente dá importância para coisas e não é para coisas que a gente tem que dar importância. As coisas são importantes, mas não, hoje à tarde eu falei, não tem problema, a louça tá lá na pia que você almoçou e seu marido fala, quer saber, vamos ali tomar um sorvete. Deixa essa louça lá na pia. Vai lá tomar o sorvete, vai lá falar abobrinha, vai lá falar o que você quiser, vai lá ser feliz. Quando você voltar, não se preocupe, a louça vai estar lá para você lavar. Ela não vai embora, não? Ela não vai. Fica despreocupado. E se aquela louça ficou dali pro... Não é para você ser porca. Eu não tô falando isso não para você. Eu tô falando que dê importância pros... Relaxa. Quantos anos você vai viver aqui? Escrevem aqui, com isso que a Simone está falando, escreve aqui, olha, eu vou relaxar.
Escreve aqui, eu vou relaxar. Eu estou pedindo para você fazer isso porque você vai começar nesse momento a dar um comando para o seu cérebro. Você vai fazer uma declaração na sua vida. Eu não sei se você sabe, mas o poder que tem a sua palavra, principalmente quando você fala a seu respeito. Eu não sei se você sabe, mas tudo aquilo que você vê que é natural, as árvores, o ser humano, os bichos, o planeta, todas as coisas, elas foram criadas através da palavra de Deus. Só para você compreender isso, Deus disse haja, haja a luz e houve a luz. Tudo foi criado através da sua palavra. Então, quando eu falo para você, escreve aqui, olha, eu vou relaxar. É você soltando a sua palavra. É você declarando para a sua vida que você vai relaxar. Da mesma forma que você está vendo aqui, olha, uma pessoa que está falando para você que ela fazia as coisas que fazia, a forma que ela estava controlando a vida dela. Presta atenção. Não foi o marido que mudou, não foram os vizinhos que mudaram, não foram os filhos. Está acontecendo as coisas do mesmo jeito. O mundo continua do mesmo jeito. Só que por que antes ela não sorria e agora ela sorri? Por causa que ela mudou a forma dela enxergar o mundo. Você está entendendo isso? Isso se chama percepção de mundo. E isso começa através de um passo, de uma atitude. Primeiro você declara isso, olha, eu vou relaxar. Eu vou relaxar. Por isso que eu estou pedindo para você escrever. Simone, me diz uma coisa, você sentia que você estava vivendo ali de uma forma, como se fosse de uma forma automática? Sabe, quando você pega o seu celular, você vai lá, você responde uma mensagem, você vai ali, você resolve um problema, você chega dentro da sua casa, você olha, tem uma almofada que está fora do lugar, aí tem um lixo que está ali jogado no chão, você vai lá, ajeita a almofada torta que está no sofá. Você não consegue relaxar nem vendo uma série de TV. Quando senta ali do lado do amorzinho ali do lado, aí olha a série de TV, aí tá lá assistindo a TV e falando assim: nossa, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. Não, eu vou fazer, Mandando os outros fazer também. Isso, e mandando os outros fazer. Você sentia que você vivia assim de forma automática? E ainda mais, por você viver assim, você sentia que você se sentia sozinha, mesmo chamando a atenção, você se sentia sozinha, você se sentia cansada, irritada. Fala para mim, porque para vocês verem aí o que acontece com uma pessoa. O seu problema é igual a muitos outros e você pode sair disso. Escuta a Simone aí, fala sobre isso, dessa forma automática. Eu me sentia cansada, e pior que cansada, eu me sentia infeliz também. Porque embora tinha os amigos, tinha os parentes, e as pessoas, eu não era uma pessoa, eu sou uma pessoa inteligente, eu sei que eu tinha muita coisa dentro de mim que as pessoas gostavam muito, e tudo aquilo ali eu carregava com um peso muito grande, porque eu não sentia satisfação, nada me satisfazia, eu levantava insatisfeita, eu levantava empurrando tudo com a barriga, eu levantava tipo assim, mais um dia, mais um dia. Eu levantava todos os dias dessa forma. E não tinha o que fazer. Eu tinha que levantar e enfrentar aquele dia. E aquele dia, para mim, não era agradável, porque dentro de mim não estava agradável. Imagina se eu ia transformar a vida das pessoas fáceis. Não ia, porque a minha não estava fácil. Então, para mim, todo mundo tinha que estar em movimento o tempo todo. Eu sentava para assistir, mas aí... E aquele... Já resolveu? Falava pro meu marido, já resolveu aquilo? Não, mas não resolveu ainda. Porque eu achava assim, eu dava conta das minhas coisas, então todo mundo tem que ser perfeito e dar conta das coisas dele. No tempo que eu achava que deveria. No teu tempo. Isso. E uma das primeiras coisas que eu aprendi com ele, que assim mudou minha mente, foi uma coisa muito simples, que foi sobre o mapa de mundo, que eu não sabia, que a gente sabe, mas não da forma certa. E quando ele me falou, não lembro se foi em uma conversa nos atendimentos particular, e ele falou, acho que foi isso mesmo. E daí ele falou assim, você tem que entender, seu esposo é assim, tal, e ele me explicou que era o mapa de mundo. Eu falei, minha nossa, aquilo ali já virou uma chave. Você já tinha escutado falar, você já tinha escutado uma explicação daquela que eu te dei? Nunca, em lugar nenhum. Em lugar nenhum, porque a gente olha assim, porque nós falamos assim,
Eu sou de um jeito e a gente sabe. E o meu marido é de outro. Eu vim de uma formação, meu marido veio de outra. Mas no fundo você não entende o que você está Mas dizendo, no né? fundo você não entende o que você está dizendo. É o que eu falo. A gente lê, mas a gente não entende. A gente fala, mas a gente não pratica o que a gente está falando. É interessante, porque eu sempre falo, as coisas que uma pessoa que estuda bastante, como o William, para poder estar passando conhecimento, o que ele vai falar para você, e graças a Deus por isso, são coisas simples que você pode mudar na sua vida. É coisas bem simples, mas que a gente fala, mas não enxerga aqui. Escreveram aí, nunca ouvi falar em mapa do mundo. Não é mapa do mundo, não, É viu? É mapa de mundo. de Mapa mundo. de De mundo, mundo. viu? De mundo. Isso. E deixa eu te falar uma coisa. Quando uma pessoa ela vive assim, Simone, você sabia que, e você sabe que uma pessoa onde ela vive preocupada, carregada, estressada, ela não está vivendo. Ela diz que ela está vivendo. Mas o que acontece? Isso daí não é uma vida, viu, gente? Isso é uma prisão. É uma prisão, porque você não consegue ser e nem viver aquilo que você foi chamada para fazer. Porque é tudo pesado. Ser mãe é pesado. Ser esposa é pesado, dá muito trabalho. Dá muito trabalho para tudo. É tudo muito ruim. As pessoas elas não fazem as coisas que você quer, sabe? É tudo uma insatisfação. Você vai perceber que tem gente que não é tão limpinha como você. Você vai perceber que tem gente que não gosta das coisas tão organizadas quanto você. E isso não faz elas pessoas piores ou melhores do que você. Verdade. Mas faz você ser uma prisioneira. Às vezes, você é uma pessoa que acredita que se você não fizer, ninguém vai fazer direito dentro daquela casa. É ou não é assim, Simone? Oi, como é? Porque você acha defeito em tudo. Eu lembrei disso agora. Meu filho mais velho, ele falava assim para mim, que ele poderia conseguir equilibrar uma água em cima de uma peneira. Olha o que ele falava para mim, gente. Ah, Ele podia equilibrar uma água em cima de uma peneira que mesmo assim não estaria bom para mim. Quantas vezes eu escutei isso? Muitas vezes. Isso é muito triste de ouvir. Por quê? Então, o que ele estava querendo me dizer é que ele nunca iria conseguir me agradar. E no fundo, eu acho que era isso. Porque eu queria que eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas para as pessoas. Mas eu também queria exigir que eles fizessem naquele mesmo nível que eu fazia as coisas. E não são bem assim. Quando vocês fizeram as mentorias com o Ilha, quando vocês tiverem o atendimento individualizado com ele, que eu sei que vocês vão fazer para mudança, ele vai explicar para vocês o que é mapa de mundo. E vocês vão ver que bacana que é. Quando ele te der essa explicação, você já muda muita coisa na sua vida. a Dora está perguntando, quem é assim pode ser patológico? Deixa eu te falar, você não nasceu assim, viu? Isso foi se construindo na sua mente. Quem é assim é o seu corpo. É a forma do seu cérebro pensar. Você entrou num modo robótico, mas você não é assim. Por que as pessoas elas vivem brigando pelo mundo? Por que as pessoas elas vivem discutindo, brigando, se matando por causa de política, por causa de religião, por causa de dinheiro, por causa de poder? Por que elas fazem isso? Porque elas olham as coisas desse mundo. Quando você entender que a sua alma ela deseja coisas maiores do que essas coisas materiais que às vezes você busca, a sua alma ela deseja cumprir o propósito que ela foi chamado aqui na Terra. Só que ela te chama para viver isso. E você não escuta a voz dela. Às vezes você quer sentir prazer. Às vezes você não tem coragem, você tem medo, mas você sabe que lá no fundo tem uma voz falando: ei, sai daí. Ei, para com isso. Ei, muda teu jeito. Muda teu jeito. Se você quiser melhorar a tua vida, muda teu jeito. Aí você vai lá e não consegue. Às vezes é até mesmo em relação a um trabalho. Ei, acredita em você, vai lá, faz isso. Vai lá, você vai empreender e vai dar certo. Vai lá, coloca a tua cara nas redes sociais, fala, vai lá. Aí, eu não vou conseguir não. Sabe? A tua alma, ela tem desejos.
Sim. de viver coisas que talvez o teu corpo nunca tenha visto. Então você vai perceber que tem uma voz chamando você, e aí você não está vivendo, você está nessa prisão. Não é a tua vida essa. Não é os planos de Deus, são os seus planos. Sim. E, por exemplo, então você, com tudo isso daí, você acabou se tornando uma mulher controladora. Sim. Eu queria só falar uma coisa sobre o mapa de mundo, porque foi uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão gostar também, e eu espero que mude. Eu fazia umas coisas tão loucas e eu comecei a perceber essas coisas depois que eu entendi o que é mapa de mundo, né? Que eu sabia, mas eu não entendia. Por exemplo, se eu tivesse uma reunião no banco ou na igreja que fosse, qualquer lugar, eu ficava tipo à noite, vai ser à noite a reunião. Eu ficava o dia inteiro me programando o que eu iria falar e o que a pessoa iria responder. Olha que louco. Eu tenho controle no que a pessoa vai responder? Aí quando você entende mapa de mundo, e eu era desse tipo. Se eu fosse tivesse marcado um encontro com uma amiga, qualquer coisa que fosse, a minha mente ficava ali. Vou perguntar isso, ela vai falar isso e aquilo. Eu programava a minha parte e eu programava a parte dela também. É muito louco o que a gente faz com a gente. Não E aí, consegue ter paz, né? quando eu aprendi sobre o mapa de mundo, aí foi um exercício que eu tive que fazer. Você não vai pensar nada. E o engraçado, que daí eu chegava lá, e aí com essa de mapa de mundo, eu comecei a perceber que o quê? Eu chegava lá e nunca era como eu tinha pensado. Nunca. Porque às vezes eu pensava no sol e estava chuva, às vezes eu pensava na chuva e estava o sol. Então nunca dava certo. Aquilo que eu tinha formado na minha cabeça chegava lá e eu falei assim: calma aí, você está gastando muita energia, não é assim. E eu comecei a fazer um exercício. Então, quando eu tinha algo para fazer, eu falava: você não vai pensar, porque vai chegar lá. E eu conversava na minha mente: vai chegar lá, vai ser maravilhoso, mas não te interessa o que vai acontecer lá. O que vai acontecer lá, você nem sabe se vai chegar lá. Então, eu ia falando comigo internamente. E eu, graças a Deus, comecei a vencer isso. E hoje eu não faço mais isso. Por quê? Porque isso era uma tortura na minha vida. Pensa numa coisa que eu me desgastava era com isso. Pensar o que o outro vai falar, o que o outro vai achar, qual a minha postura, e isso, aquilo, a minha roupa, meu sapato. E eu pensava em todas essas coisas. Mas, claro, por que eu me tornei essa adulta? Porque eu tive situações na minha infância que me bloqueou. E eu precisava de ajuda para desbloquear. Só que as terapias que eu fiz, nada resolvia. Eu não me sentia feliz, eu não me sentia satisfeita, eu não me sentia realizada. Quantas vezes na faculdade, ou até mesmo em um culto de uma igreja, ou em uma reunião, alguém perguntava as coisas e eu sabia aquilo de cor e salteado, porque eu leio bastante. E eu nunca li, eu ficava, fala. E eu não conseguia levantar a mão para falar. E eu tinha tanta raiva, porque às vezes as pessoas falavam cada coisa idiota. E eu sabia a resposta certinho e eu não falava. Eu não argumentava. E eu queria muito, eu sabia que eu era inteligente, eu sabia que eu tinha conteúdo, mas eu não conseguia colocar aquilo para fora. Aí o professor ou a pessoa que está comandando ali no momento, a reunião tal, vai dar aquela resposta. Aí eu falava para mim: mas você é boba demais, hein? Simone, eu só Então é quero uma comentar, prisão. antes de você continuar, é muito legal isso que você está falando, e eu quero te fazer mais uma pergunta, mas é o seguinte: olha, nós estamos praticamente aí nós estamos com 40 minutos de live, e nós não temos ainda 50 mil curtidas. O que precisa fazer? Precisa você clicar na tela, assim, olha, com os dois dedos. Precisa você também, aqui embaixo, tem uma setinha para você compartilhar. Está fazendo sentido para você a live? Clica e compartilha. Aqui na parte de baixo, você vai ver que tem um link para você entrar em um grupo de WhatsApp, onde daqui uns dias eu vou começar a dar um conteúdo exclusivo para essas pessoas. Eu estou falando para elas que você vai ter um despertar na sua mente de 10 a 20 anos. William, não sei o que é isso. Eu estou te falando que você vai ouvir coisas que, se você tiver aí 80, 90 anos e você ainda não ouviu, você nunca vai ouvir mais algo tão importante que eu vou te falar, que ainda dá tempo, mesmo você com 80, 90 anos, ainda vai dar tempo de você fazer coisas. Imagina você que tem 40, que tem 30,
É que tem, verdade. que tem 50 anos, que às vezes acha que não tem mais jeito, não dá para você recomeçar. Eu vou te falar umas gratuitamente, viu? Aqui, se você não me conhece, eu tenho conteúdo que nem a Simone está falando, eu tenho conteúdos pagos aqui, sensacionais. Mas o que eu te entrego de conteúdo também, entrego lá no grupo, venho entregando esses dias para vocês, eu entrego o ano todo gratuito, não é para você perder o seu tempo, viu? Se você ficar comigo aqui nas lives gratuitas e você aplicar na sua vida, você vai ver como é que isso muda a sua vida. Mas se você quiser acelerar o processo, aí você vai participar de uma mentoria, de um curso comigo, você vai participar de alguma coisa. E tem um valor para isso, e ainda vai estar, aliás, tem um preço para isso. Porque depois que você sente felicidade dentro, que você consegue resolver o problema da tua mente, depois que você É, consegue resolver o problema da sua família, você vai perceber que não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Você vai falar que nem a Simone, foi barato. Foi foi. barato. Mas se você ainda não achar que você é prioridade da sua vida, se você não está com um problema tão grande, você precisa acompanhar as lives. Então eu estou te chamando para você entrar em um programa comigo, onde eu vou ficar com você alguns dias, onde eu quero ajudar você a mudar a forma de você olhar para as pessoas. Eu quero ajudar você a mudar a forma de você olhar para o mundo. Sabe o que ela falou aí a respeito de mapa de mundo? É justamente isso. A forma com que eu olho o mundo não é a mesma forma que você olha, mas é a mesma coisa. Você É, vai perceber que tem pais, às vezes, que eles não conseguem compreender por que é que um irmão gêmeos são gêmeos, por que um é tão diferente do outro? É porque são pessoas diferentes. Enquanto um está olhando para cá e está ouvindo, o outro está olhando para cá e está ouvindo outra coisa. Então, esse daqui, não importa se eles estão juntos, o que eles têm na cabeça é algo completamente diferente um do outro, mesmo morando junto, mesmo morando na mesma casa. Então você não pode exigir do outro aquilo que você aprendeu. Você está entendendo? É por isso que tem, às vezes, tem pessoas que não compreendem isso. Jesus Cristo ele fala sobre isso, a palavra de Deus fala sobre isso. Se você não lê a palavra de Deus, eu vou te falar sobre um filme, O Homem-Aranha. Tá? O Homem-Aranha. Tem uma parte lá do Homem-Aranha que eu esqueci o nome do homem lá que fala pro Peter Parker. Ele diz o seguinte: olha, grandes poderes requer grande responsabilidade. É o pai dele que fala para ele, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Sabe por quê? Porque você vai perceber que às vezes a pessoa que mora com você não tem o conhecimento que você tem. E tá isso. tudo bem. Você só ensina, você não pode ficar com raiva de quem não sabe, só porque você aprendeu. Você Verdade. está entendendo? Então tá Sim. tudo bem. Quando você começa a compreender essas coisas, você tem mais responsabilidade do que uma pessoa que é ignorante, que não sabe de nada. Como é que você vai cobrar algo de alguém que é ignorante? Quando eu falo ignorante, não é que ela é agressiva, não. Eu estou falando ignorante de conhecimento. Como é que você vai cobrar de uma pessoa que não sabe das coisas? É muito simplória. Você não vai diminuir ela, porque você vai compreender que na tua cabeça tem um outro mundo diferente daquela. Você não vai chamar ela de burra. Ela só não tem as mesmas capacidades que você, mas ela sabe fazer outras coisas que você não sabe. E tá tudo bem. Aí quando você começa a compreender isso, você relaxa. Simone, então eu vou convidar vocês a clicarem aqui, viu? E entrar no grupo que você vai participar junto comigo, viu? Desse acompanhamento que eu vou fazer aqui. Isso que a Simone está falando aí tem um resultado. Quando você age dessa maneira, onde você é uma pessoa controladora, onde você acredita que as coisas dentro da sua casa, no seu trabalho, elas não andam por sua causa, você não pode nem morrer, né, Simone? Não É pode nem verdade. morrer porque parece que o mundo vai cair. O que acontece? Tem algumas consequências, não é, Simone? Como, por exemplo, vocês vão perceber que o seu próprio parceiro ele vai se afastar de você. Você vai perceber que os seus filhos eles vão se acostumar a não te ouvir mais. Porque você começa a se tornar uma pessoa chata, sufocante. A tua presença
é presença que vai gerar algum estresse, porque você está sempre controlando alguma coisa. E isso é terrível, porque você também começa a sentir que as pessoas estão se afastando de você. Você começa a sentir que ninguém liga para você. Você começa a sentir que as pessoas estão se afastando. Mas foi você mesma que criou esse ciclo, mas não percebe. Você chegou a passar por isso, Simone? Teve um comentário aqui que falaram assim que gostou da história do doce. Você pode contar Ah, a história do doce aí que você posso preparou para o seu sim. marido? Conta aí rapidinho. É, quando eu encontrei o William, aí eu comecei as minhas mudanças. Então, porque eu, na verdade, eu tô sendo bem honesta em falar para vocês que eu não entendia que eu era a errada. Eu entendia que eles que eram errados. Que eu queria as coisas perfeitas, eles que tinham que fazer e pronto. Então, quando eu comecei com o William, eu percebi que o erro poderia estar comigo. Mas eu não aceitei de cara isso. Eu falei, por quê? Porque eu já tinha procurado outras terapias, outras coisas e não tinha solucionado. E com ele eu falei assim: não, eu vou pelo caminho dele, porque até hoje eu não consegui nada. Então eu falei assim: deixa eu ver aqui se sou eu que estou errada. E eu comecei a observar. Só que, mesmo com a minha ignorância lá atrás, do jeito que eu conduzia a minha família, eu sempre fui uma pessoa honesta. Então lá eu falava assim, vocês, eu acusava eles. E agora que eu estava com esse novo. Eu estava. Nesse momento, eu comecei a enxergar que o erro poderia estar comigo. Eu também cheguei para eles e falei. Eu reuni todo mundo, eu tenho 2 filhos fora do Brasil, coloquei todo mundo na chamada de WhatsApp e comecei a falar, gente, olha, eu fui criada assim, eu tô achando que tem umas coisas erradas comigo, porque eu encontrei uma pessoa para fazer terapia aqui agora, porque eu sempre falo para eles, encontrei uma pessoa para fazer terapia, acho que eles falam aleluia, glória a Deus, graças a Deus, né? Mas aí eu continuava a mesma coisa. E dessa vez eu fui muito empolgada. Eu falei, gente, ou vai ou racha dessa vez. Não, essa vez eu tenho certeza. Então eu chamei eles e falei, olha, vocês sabem da minha história de infância, vocês sabem que eu tenho muitos bloqueios, que eu sou assim e tal, e fui falando, fui criada assim, vocês sabem, mas eu amo muito vocês, mas agora eu vou achar o erro. Então eu coloquei todo mundo e falei, e eu quero que vocês me ajudem, me falem o que eu faço de errado. E aí os dois estavam fora do Brasil, mas o mais novo, que não é muito novo, né, tá já com 20 anos, meu mais novo, tava eu, ele e meu esposo. Eu tinha feito uma sobremesa e eu já tinha falado, né, para eles, olha, quando tiver alguma coisa, vocês me avisam. Mas eu também já ficava muito esperta. Quando eu ia fazer as coisas, será que isso tá certo ou errado? Aí eu recuava. Nossa, isso aqui acho que eu vou dar uma mancada. Então eu já tinha avisado para eles. Então de vez em quando, e ali já começou a minha transformação, quando eu pedi socorro, quando eu pedi ajuda para minha família. Porque eu amo muito a minha família. E eles me amam também. Meus filhos se orgulham de mim. Eu fico besta de ver as coisas que eles falam de mim. E era para eles falar um pouco assim, tipo, minha mãe foi bem carrasca. E eles, nossa, eles me elogiam demais. E aí a gente estava na mesa e, e quando acontecia essas coisas, que eu fazia algo, ou meu marido ou meu filho falava, mãe, deu, nossa, é mesmo, né? Não, calma aí, deixa, eu tô no meu aprendizado, calma aí que eu vou recomeçar. E eu ia, mas assim, de boa. Então, eu já comecei a ficar leve, sorrindo. Eu não sorria desse jeito que eu tô fazendo aqui. Eu falava assim, ó, eu nem sei mais ser como eu era antes. Você lembra, William? Eu falava assim, com um semblante fechado. E agora não, eu falo com semblante aberto, alegre. Então eu já fazia assim, não, calma aí, desconstrói, vamos construir de novo. E a gente estava na mesa, eu tinha feito a sobremesa que era para quem? Para eles, porque eu não gosto de sobremesa, eu não gosto de doce. Eu como um pedacinho de nada, Presta atenção, gente, nessa história. muitos doces eu nem como, mas eles gostam muito, eu faço muita comida boa mesmo. E aí eles gostam muito. E eu fiz esse doce, a gente sentou, a mesa bonitinha, coloquei lá minhas coisas, bem ajeitadinho, que eu gosto. E aí o meu marido viu a sobremesa. E antes da gente começar a comer, ele falou, eu vou experimentar um pouquinho. E eu falei, não, não, Berto, o que é isso? Vamos comer aqui primeiro. Aí na hora, mas fiz automático. E aí meu filho pegou e falou assim, nossa, mas agora
o camarada não pode nem comer. O camarada era o pai dele. Mas ele falou assim, em tom que jamais eu ia aceitar que ele falasse aquilo também. Mas como eu tinha aberto para eles que eu queria mudar e para eles me ajudar, ele falou assim: nossa, mas o camarada não pode nem experimentar na hora que ele quer. Eu falei: nossa, me perdoa, Humberto. Sabe assim? Simone, deixa eu dar uma paradinha aí, porque você, essa parte aí, é muito importante eu falar, porque tem gente que está escutando você falar, e essa parte, e elas não entenderam. Sabe o que, que elas não entenderam? Porque já É, virou um processo automático. A Simone acabou sim, de falar uma bobagem na vida de muita pessoa, na vida de muita pessoa, que se você não observa, isso vai destruindo o seu relacionamento aos poucos por causa do seu comportamento. Ela disse que sim. estava no almoço, tinha preparado o almoço, mas ela tinha preparado também um doce. E as pessoas, o marido dela sabia que tinha um doce, o doce estava na geladeira, e vocês sabem que o doce é para depois da janta. E o que, que acontece? Acontece que o marido queria provar um pouquinho antes da janta. Aí ela vai lá e fala: não, vem cá, primeiro é a janta. E aí o filho diz: o filho já percebe. Talvez você não percebeu a história dela, mas eu estou falando o homem. Ele percebeu o que estava sendo feito com o pai dele. Ei, o camarada, dentro da sua própria casa, Isso, pai de família, ele isso. não pode pegar o doce na hora que ele quer, só porque está na hora da janta. Aí você fala assim: mas William, mas o que, que isso tem a ver? Tem a ver os Tudo. hábitos de controlar as coisas. Não é o doce, você está entendendo? Isso não, essa história não tem a ver com Com doce. doce. É um exemplo, por quê? Porque você vai compreender que se isso não tocou você, é porque talvez isso se tornou automático na sua vida. Esses pequenos detalhes que vai fazendo o outro sentir e se afastar de você. Tem coisas que o seu marido, que a sua esposa, não conversa com você. Não conversa. Sim, Sabe por quê? Porque de vez em quando você vai lá, às vezes, com uma crítica. Ela começa a falar, ou ele começa a falar, você já logo interrompe. Mas você não percebe essas coisas. É a mesma coisa da história do doce. É uma bobagem. sim. Só que é uma bobagem com o doce, é uma bobagem com a roupa, é uma bobagem com não sei o que, é uma bobagem com o tipo que ele está falando, é uma bobagem com o sapato que ele está. É um monte de bobagem que o relacionamento vai esfriando. Você tira a sua paz, se sente uma pessoa vazia e acaba afetando os seus filhos, acaba afetando a sua família. Porque você se tornou uma pessoa controladora sem nem mesmo perceber. Sim. Você está entendendo? Então eu só quis dar um ênfase aqui, porque se vocês não perceberam a gravidade disso que ela está falando aí a Sim, respeito de um doce, é sim. porque provavelmente você faz várias outras coisas na sua vida que afetam o teu relacionamento que você não está nem percebendo. Então, a partir desse momento aí, o que, que acontece quando você começa a sentir essas coisas? Tem coisas que acontecem com você, por você ser assim, que você não percebe. Sabe como, por exemplo, às vezes você é uma mulher, um homem, que você não consegue dormir direito. Porque o seu pensamento é muito acelerado, sabe? O pensamento das pessoas não é assim que nem o seu, mas o seu é acelerado. Você não consegue dormir direito. Logo, o seu corpo vai ficar cansado. Você entende isso? Você vai começar a sentir dores pelo corpo. Vai começar a sentir raiva porque não dorme direito, porque as pessoas não fazem as coisas da forma com que você quer. Você começa a ter explosões assim do nada por qualquer coisa. Tudo isso vai tirando a sua paz. Às vezes você começa a chorar por nada também, porque nem mesmo você sabe por que é que você está chorando. Você acaba sentindo que o mundo é injusto com você, porque você está cansada, você está com a mente cansada, você não está vivendo a sua vida, você está vivendo outra coisa. Você está entendendo os sintomas de você ser uma pessoa que não relaxa? Aí as pessoas elas começam a te evitar, te chamar de chata, de reclamona, Sim. e você não consegue perceber. E sabe o que é interessante? É porque a pessoa, Simone, ela vai entrando em um ciclo e que dentro dela é como se tivesse uma voz que grita assim: eu só quero paz, eu quero tranquilidade na minha vida, não é? É isso mesmo. Ela faz uma agitação na vida dela, na vida dos outros, mas ela É, diz que a única coisa que ela queria ter é paz. é isso E mesmo. eu não sei como é que eu faço para resolver esse problema.
Então, você sentia que os seus filhos estavam se afastando de você também? Sim, porque eu percebi que eles me respeitavam como mãe, quando eles estão no Brasil, vinha tudo, porque eles gostam muito da minha comida, porque eu sabia que eu não era uma pessoa ruim, mas eles vinham, aproveitavam aqueles momentos, mas era muito distante. E aí eu comecei a perceber que como que eu vou criar meus netos? Porque eu queria tanto ser uma boa avó, e eu comecei a pensar umas coisas, eu falei assim, nossa, mas nem os filhos eu tenho por perto, e os netos? Vai ser pior ainda. Então eu percebi que eu precisava de ajuda, porque até aquela idade minha eu não tinha conseguido resolver aquele problema da paz dentro de mim. Eu levantava todos os dias triste. Então o que eu fiz? Eu fui procurando alguém para me ajudar. E com isso também, quando eu encontrei o William, que eu encontrei a solução. E aí eu também pedi ajuda para minha família. Eu falei, olha, eu sou assim, mas eu não quero morrer assim, porque eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Então eu quero mudar. Então, esse processo de eu falar para minha família que eu queria mudar foi importantíssimo, porque eles me ajudaram e foi muito rápido e foi muito leve e a gente deu muita risada com essas atrapalhadas que eu fazia, principalmente aí no doce, porque quando o meu filho falou isso, gente do céu, sabe, o coração assim, pulsava assim forte, e eu fiquei vermelha, eu não sabia o que fazer. Humberto, pelo amor de Deus, não, calma aí, gente, calma aí que eu tô no processo de mudança. Então eu levei aquilo na esportiva, porque eles também estavam levando. E eles estavam entendendo, ela quer mudar, ela está se esforçando, então vamos ajudar. E todo mundo entrou no clima. Então, a hora que meu filho falou isso, não, 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 calma aí. Até eu peguei o doce e comi antes do jantar. Eu falei, não, calma aí, eu vou consertar isso. Fui lá, falei, não, Humberto, você quer que repete? Não, você pode comer o que você... Humberto, pelo amor de Deus. E pronto, acabou aquilo ali. Só que, na verdade, aquilo ali que aconteceu, Deus é muito bom. Ele vai colocando as coisas na sua, assim, ó, para você ir mudando. Basta você falar assim, eu quero mudar. Procura um bom profissional, avisa para sua família que você está mudando, que eles são os mais interessados. Que você mude, para você parar de ser o saco deles. E E para você hoje? ter paz também. E hoje, fala para mim, como é que você se Olha, sente, começando já falando aí, olha, para um monte de pessoas, eu não sei quantas pessoas passaram aqui na live, acho que não dá para ver, não tenho aqui como ver agora quantas pessoas tem na live, quantas pessoas passaram pela live. Mas se a nossa live de manhã passou quase 11 mil pessoas, agora também passou um bocado de gente te sim, assistindo. Tem 200 pessoas que estão aqui há 1 hora te ouvindo. sim. Você pode falar, hoje hoje em dia, como é que você está, o relacionamento com a sua família, como é que você está com o relacionamento com você? Você falou que sentia muito vergonha, que é um desafio para você estar aqui Sim, falando para as pessoas. sim. Fala sobre isso, como é que você está agora, se sentindo? Então, eu entendi que eu tinha alguns bloqueios, né? Devido à minha infância. E as pessoas da minha infância cobravam muito de mim. E eu entendi porque eu fui buscar porque que eu era daquele jeito. Porque eu sabia que eu não era uma pessoa ruim. Eu era uma pessoa boa. Só que eu fazia coisas que não agradavam as pessoas. Eu era muito controladora. Então, eu queria entender. E foi a minha busca. Eu entendi que tudo isso que eu fazia era porque eu tinha que respeitar muitas pessoas quando eu era criança. Então, aquilo ali eu comecei a fazer ao contrário. Os meus filhos eram pequenos, meu esposo muito manso e humilde. O que eu fiz? Fui controlar todo mundo, fazer o que as pessoas fizeram comigo na minha infância. E com isso, eu adquiri o que é a insegurança. Por mais que eu tinha conhecimento, capacidade, tudo, eu não tinha coragem de falar nada. E eu fui trabalhando com ele falou, não, vai lá e faz o vídeo no TikTok. Os primeiros que eu fiz, eu falava pro meu marido assim, eu ia gravar no pomar, eu faço os meus vídeos lá. E eu falava para ele, ó, você não vai, porque ele ficava curioso para ver o que eu ia falar. E eu falava, não vai lá, porque senão não vai sair nada, e era aquela guerra. E mesmo que eu sabia que eu ia gravar o vídeo, e que se não ficasse bom, eu podia descartar, mesmo assim o vídeo saía muito ruim. E eu falava, não dou conta, não dou conta. E daí, enquanto eu tava falando não dou conta, o outro lado falava, dá conta sim, vai fazer direito. E daí eu comecei a achar aquilo engraçado, porque eu tava no processo de mudança, aí eu apertava, ficou ruim, pã.
Apertava, vai de novo, vai falar de novo. E eu não gosto de falar nada lendo. Se eu tenho algo para falar, eu posso estudar o assunto e eu venho e falo. Eu não consigo ficar ali com aquele negócio. Ele, não, escreve. Eu falei assim, não dou conta. Aí eu até tentei escrever. Eu falei, nossa, ficou muito ruim. Aí eu vinha, aí eu chorava. Eu falava, Humberto, não tá dando, eu não tô conseguindo. E não sei o que dele, não, calma, você vai conseguir. E aí eu de novo, tá ruim. E eu falei assim, eu vou ficar aqui. Eu falava assim, ó, você vai ficar aqui até ficar bom. Então faz favor de fazer direito para você sair daqui. E aí eu via conversando comigo, porque eu sabia que eu estava no processo de mudança. Eu falei, o William falou que eu vou dar conta, eu vou dar conta. E o William falava, Simone, eu te vejo lá na frente, você vai fazer muitas coisas, não sei o quê. E eu pensava, vixe, nossa, olha o que esse homem está falando comigo. Eu não Tá consigo nem mentindo para mim. falar, eu morro de vergonha. Simone, Gente, você... olha, presta atenção, o assunto que ela está falando não é sobre se você quer fazer vídeo ou não, tá? Ela está Isso, contando um bloqueio sobre timidez. timidez. Talvez hoje em dia você seja uma pessoa que você não entende quem você é. Talvez hoje em dia você não compreenda o potencial que Deus colocou dentro de você, Sim, sabe? Você se acha menor do que as outras pessoas. Talvez isso. você acredite que as pessoas são melhores do que você fica se comparando, se rebaixando a outras pessoas. O que a Simone está falando não é se você vai gravar vídeos ou não. Ela está falando de coisas que você pode fazer, que quando você começa a fazer, você vai ver que a sua vida ela começa a andar por um caminho que você nunca tinha visto, sabe? Você Sim, começa a ver que você tem capacidade de ir além daquilo que você já viveu. Você começa a ver coisas, é sensacional. É sensacional. Você parece que estava vivendo em um outro mundo. Você tem a sensação, você vai perceber que daqui uns dias eu vou chamei a Simone aqui, vou chamar outras pessoas e vocês vão ver a sensação que a pessoa tem, é como se ela tivesse sido enganada a vida toda. verdade. É como eu falo assim, como eu perdi tempo com isso? Sim, Por que que eu não nossa, tomei uma atitude, né? Então, e isso é o quê? É um despertar na consciência, sabe? Então, esse assunto que a Simone está falando não é sobre gravar vídeo ou não, é sobre você romper, tá? Daqui uns dias eu vou chamar esse rapaz aí também que acabou de colocar a verdade aqui para vocês conhecerem a história dele. Eu não sei se você conhece a história do Claudinei, mas o Claudinei, numa mentoria, ele não queria nem falar, mal escrever lá no negócio. E no último dia ele entrou ao vivo com a gente e destravou a cabeça legal. dele. E na hora que eu chamar ele aqui, que eu nunca chamei, ele acho que nunca falou assim para um monte de gente, na hora que eu chamar ele, olha aqui, olha, quando se tem vergonha da própria voz. Ah, não, é o Irlando que está falando, né? Isso é uma coisa da tua cabeça, Irlando. A vergonha é uma coisa da tua própria Sim, cabeça. É um julgamento que você faz a seu próprio respeito. E aí o Claudinei, mas deixa eu falar aqui a respeito do Claudinei. Ele estava travado nisso. E daqui uns dias eu vou convidar ele aqui. E quando ele receber o convite dele, na tela dele aqui, o cérebro dele, ele já sabe que vai falar para ele, Claudinei, não entra nisso não, rapaz, não fala com esse rapaz não, olha o monte de gente que tem aí, rapaz, não se expõe. Na hora que eu mandar o convite para ele, o cérebro dele vai falar desse jeito. Aí, não é assim, Claudinei? Não é assim? Olha, eu também tinha vergonha da minha própria voz, viu, Irlando? O que o Claudinei falou? Então, quando eu mandar o convite para o Claudinei, que não vai ser hoje, o cérebro dele vai falar esse monte de coisa, só que ele já sabe o que ele precisa fazer na hora que eu mandar o convite. Você já sabe ou não sabe, Claudinei, o que você tem que fazer? Você sabe o que você tem que fazer. Então, gente, isso é um processo. Eu quero terminar a live aqui agradecendo a presença da Simone. Aqui nós passamos mais de uma hora conversando e foi muito legal as pessoas verem esse processo de transformação. Se você seguir a Simone, você vai ver que as mensagens dela são muito legais. Ela fala, você já imaginou uma mulher dessa não falando? Não falando. É o que acontece na sua vida. Às vezes se guardando, sabe? Coisas guardadas dentro de você, que você não sabe, que você desconhece. Já imaginou? Dá uma olhada depois lá. Como é que é o seu nome lá, Simone? Como é que está o nome arroba cabana na montanha. Cabana na Montanha, viu? Isso. Vocês sigam ela lá e dá uma olhada nas mensagens dela. A Simone também depois voltou, está fazendo trabalho com crianças também, né? Sim, sim. Porque tudo aquilo Está que. escrevendo um livro, Isso. mas a mulher agora não tem quem segure. Viu o que você fez? Virei um furacão agora.
Porque tudo aquilo que te travar, é as coisas que o William fala aí para vocês. Tudo aquilo que te trava é para você não atingir o seu propósito aqui. E eram as coisas que me travavam. Eu gosto de trabalhar com as pessoas. Lá a gente tem umas 40 crianças, mais uns 20 jovens, tem mulheres, e eu amo. Eu levanto feliz para ir lá fazer isso. E o William sempre falava, o dia que você encontrar o seu propósito é aquele dia que você dorme já pensando para a noite passar rapidinho para começar tudo de novo. E é a pura verdade. E é assim que eu me sinto hoje. Então, tudo aquilo que te travar, você tem que enfrentar. Porque isso vai ser o propósito. Nisso que você vai ser bom. O Humberto fala, Simone, onde já se viu, você não queria falar, você não. E olha agora no que você está se tornando. Porque é gradativo. Cada dia a gente vai melhorando. Eu não fazia live, eu comecei a fazer live. E até eu tô falando assim, nossa, quando o William me chamou, eu pensei assim, se um dia eu tivesse não sei o quê. Só de eu pensar nisso, meu coração já pulsou. Nossa, quando o William me falou, eu falei assim, nossa, claro que eu quero. Quando, na parte da manhã que ele falou, eu já aceitei na horinha. E olha que engraçado, meu coração não pulou, minha boca não secou, minhas mãos não tremeram, e eu tô aqui super feliz por estar falando com você. Olha quanto... Se você não estivesse aqui, você estaria perdendo uma parte da sua vida que a tua alma nunca conheceria. Sim. Ela sabe que você tinha que viver algo novo, mas não vai, sabe? Então isso que a Simone está falando, gente, às vezes você fala assim, nossa, eu sou uma pessoa tímida. Você não é uma pessoa tímida. Você é uma pessoa que não tem confiança ainda em você. Isso é um estado. Você não é, a sua alma não é tímida, não. Você se tornou. Isso é um estado da sua vida. Isso tem como mudar. Do mesmo jeito que você foi ficando tímida, tem como tirar essa timidez. William, eu tenho vergonha da minha voz. Tem como tirar isso também. Tem como tirar. É a forma com que você se olha. É a forma como você se vê. Então, gente, eu vou chamar outras pessoas aqui daqui uns dias para falar. E vai ser assim, eu também não vou combinar com ninguém não, tá? Hoje à noite eu combinei, por quê? Porque quando foi à tarde, a Simone falou sobre esse assunto e foi legal, aí eu chamei ela à noite. Mas, por exemplo, quando eu fizer lives amanhã, ou quando eu for chamar alguém, eu vou chamar do jeito aqui, viu? E você conversa de boa comigo, viu? Qualquer um que eu chamar aí, se você já me acompanha, enfrenta isso daí, porque isso não tem nada a ver com live, tá? Tem a ver de você se desafiar, tá bom? Simone, muito obrigado mesmo pela sua presença, tá bom? Eu agradeço você aqui, se quiser ficar aí no cantinho, eu só vou me despedir aqui das pessoas, dê as suas últimas palavras aí pro pessoal que participou da live. Primeiro eu queria agradecer a você e a vocês também, tá né? Agradecido. Eu estou aqui intrusa, né, na live do William, mas eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E eu gostaria que você pode esquecer de tudo que eu e o William falamos aqui, você só não pode esquecer de uma coisa. As mudanças que você vai precisar fazer, não se preocupe, que são mudanças simples demais, mas que vai transformar a sua vida, você vai ser uma pessoa feliz. Vocês não têm ideia em quem a pessoa que eu era e a pessoa que eu sou hoje. Eu conheço o William acho que há uns 2 anos, somente, uns 2 anos e meio, e a minha vida mudou completamente. Mas mudou não foi por conta das coisas que ele me falou, foi porque eu me propus a mudar. Eu falei, não quero ser isso, eu sou melhor que isso. Então ele, com o conhecimento dele, me ajudou a mudar. E as mudanças são pequenas e simples, então você consegue também. Não fique preocupado, não é um bicho de 7 cabeças, você não vai precisar falar alemão para você fazer as mudanças. É no português mesmo, é coisa simples, do dia a dia. Coisinhas fáceis para você fazer, você vai fazendo a lição de casa, quando você vê, você vai explodir aí no que você é bom, no que você nasceu para fazer, no seu propósito. Que eu não sei qual é o seu. O meu eu sei que é cuidar dessa criançada. E agora eu tô gostando de falar também, viu? Porque eu era travada. Então, você também vai descobrir o que você gosta. E o seu propósito, como o William sempre fala, está relacionado com o quê? Com pessoas. Sempre vai estar relacionado com pessoas. E eu ficava pensando, mas que desgrama que é isso? E hoje eu entendi. As pessoas, vocês têm que participar, viu, de um método de desbloqueio emocional chamado o código-fonte. É sensacional, sobre identidade e propósito, viu? O dia que eu falar, que eu abrir vagas para falar sobre identidade e propósito,
Eu explico para você quem você é e para ajudar você a clarificar o seu propósito de vida. Às vezes você acha que o seu propósito é ter um carro, ter uma casa, ter dinheiro, sabe? Presta atenção. O trabalho, às vezes você pensa, nossa, eu estou sofrendo no meu trabalho. Bastava um trabalho bom. Você ainda não entendeu. O trabalho, ele não é uma bênção de Deus, viu? O trabalho é um castigo na vida de uma pessoa. Só que quando você não entende isso, aí você fala, William, mas o meu trabalho é que traz o sustento da minha casa. Sim, tem que trazer o sustento mesmo, porque Deus que falou que o homem, pelo castigo do trabalho, ele vai trabalhar e pelo suor do seu braço, ele vai trazer alimento para dentro da sua casa. É um castigo que Deus deu para o homem. É um castigo. E aí sabe o que acontece? Tem gente que pega esse castigo e só vive para ser castigado, só vive para pagar boletos, só vive para ter dor de cabeça, acorda, vai para um trabalho que não gosta, só faz o que não quer. Sabe por quê? Só por causa de comida. Sim. Aí você fala assim, William, mas a gente tem que fazer isso, eu sei. Mas Jesus, ele diz que não só de pão viverá o homem. Se você só trabalha para se alimentar, você tem que dar um jeito na sua vida de arrumar um tempo, de me escutar. Por exemplo, pelo menos 30 minutos, pelo menos 1 hora por dia, você tem que aprender algo novo. Você consegue compreender isso? Porque senão você não sai dessa vida, a sua vida sempre vai ser um castigo. O trabalho é um castigo. Tá? Isso está na palavra de Deus, não sou eu que estou inventando, não. Às vezes você só se dedica ao trabalho. E aí a sua vida não relaxa. Dentro da sua casa você não consegue relaxar. Por quê? Porque você aprendeu que você tem que trabalhar muito, porque senão você não tem valor. Você aprendeu que tem que trabalhar muito para as pessoas te admirarem. Você está entendendo? E você não precisa disso, não. Você só precisa confiar em Deus. E para isso você precisa entender esse processo de confiança. Tem gente que pensa que confiar é você pegar, colocar a bunda numa cadeira e ficar lá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não é. Deus, ele só faz aquilo que é impossível. Aquilo que é possível é você que tem que tirar a bunda da cadeira e ir lá e fazer. Tem que aprender o que está sendo errado no meu relacionamento. É isso. Então eu vou fazer certo agora. E qual é o certo? É assim, assim, assim. Senão não muda. Entende? E eu estou aqui justamente para te ajudar, te chamando para entrar no grupo, que o link está aqui por baixo. Em alguns celulares está escrito associar e outros celulares tem um link bem por aqui, está escrito link. Então faz o seguinte, eu já vou terminar a live, clica aqui, olha, e entra no grupo, porque lá daqui uns dias eu vou dar um conteúdo exclusivo para essas pessoas, onde vai ser um despertar na sua mente. Você vai melhorar os seus relacionamentos, você vai ter mais clareza nas suas decisões. Você vai aprender a fazer escolhas, tudo gratuitamente. Eu vou passar alguns dias com você, todo dia eu vou te dar um conteúdo. Você tem um caderno, uma caneta para você anotar. Todo dia eu vou passar um conteúdo e um exercício simples para você fazer, que nem a Simone. Você só precisa fazer. Eu vou pegar na sua mão e eu vou junto com você, para você ver que tem jeito de você encontrar paz. E não vai ser no mundo, não. Vai ser se conhecendo. Você entende isso? Então clica e entra aqui no grupo, olha. Tá bom? Clica e entra aqui no grupo. Você que é ansiosa, você que é depressiva, você que tem problema de vícios, você que acha que é o centro do mundo, tipo a Simone falou aí, achando que o mundo ele vai parar se você morrer. A empresa só anda por sua causa, a sua família só está vivendo por sua causa, porque senão os meninos não comem se você não viver. Não é? Se você acha isso, clica aqui e entra no grupo. Tá bom? Esse grupo, eu vou dar esse conteúdo gratuito para você. Quando fechar aqui a live, eu vou lá no grupo para a gente conversar um pouco, que eu quero saber como é que foi a live de hoje. Tá bom? Você vai deixar o seu comentário lá, nós vamos abrir lá por uns 10 minutos. Uma outra coisa que eu quero falar para você, tá? Tudo isso é gratuito, tá bom? O que eu vou dar lá e vai ser sensacional. Escuta o que eu estou te falando. Gratuito. Agora eu quero falar de um outro assunto para você, viu? Você sabe que eu ofereço aqui minhas mentorias. Você sabe que se você clicar aqui no link, você também vai ver o meu livro que está ali. Antes, para você entrar no grupo, viu? Você vai ver que tem o meu livro, e lá embaixo está o grupo VIP. Você clica no grupo VIP. Mas se você quiser adquirir o meu livro, O Potencial da Semente, que é um livro sensacional, que acho que você já viu aqui alguns comentários,
falando aqui, William, está sendo um despertar na minha mente. É sensacional esse livro mesmo, viu? Capítulo por capítulo. Você entende o processo que você está errando na sua vida. Se é no relacionamento, se é com você mesmo, onde é que você está errando? Eu faço essa comparação com uma semente. Com uma semente. É a mesma coisa. Aí o Claudinei já leu, está falando, o livro é sensacional, gente. E é mesmo, viu? E é mesmo. Então você pode adquirir, se você quiser, e tem o grupo VIP lá embaixo. Você clica que você vai receber um conteúdo gratuito daqui uns dias. Tá correto? Certo? Ok, então. E para terminar, como eu falei para você, eu ofereço minhas mentorias, eu vendo cursos pela internet, não só aqui para vocês, mas eu tenho cursos rodando por aí. Só que eu falei para você que me segue, eu sempre te ofereço coisas aqui com um valor bem menor, porque eu quero que você participe. Eu quero que você participe. E amanhã, quem tiver no grupo, eu vou oferecer, se você está com esse problema, a respeito de você não estar conseguindo sentir paz interior, se você se identificou com tudo isso que a Simone falou, se você vive se culpando porque você para um pouquinho para descansar, aí você acha que você está perdendo o teu valor, se você se sente esgotada, se você sente que a sua relação com seus filhos, com seu marido, está sendo desgastada, que você tem que dar conta de tudo e você não está dando conta e você não sabe como resolver, eu vou te oferecer amanhã uma oportunidade de você participar comigo. Eu vou fazer na segunda-feira, viu? Eu vou fazer um encontro com algumas pessoas e se você quiser participar, eu vou te oferecer lá no grupo, tá bom? Mas eu vou falar isso amanhã. Eu vou te oferecer uma oportunidade de você se conhecer um pouco mais. Se você realmente está decidida a dar o primeiro passo na sua vida, tá bom? Você pode falar o horário? Na segunda-feira, viu? Eu não vou fazer lives justamente porque eu vou ter um encontro com essas pessoas. E aí eu vou oferecer um curso para você e quem adquirir ele amanhã vai participar gratuitamente dessa mentoria comigo em grupo. Tá bom? Você vai receber o curso e eu vou falar amanhã sobre ele, vou falar valores, mas só para quem estiver no grupo. Tá bom? William, sobre valores, eu falo amanhã. Tá bom? Eu falo amanhã lá no grupo. Então, são duas coisas, viu? Você entra no grupo, porque você vai receber um conteúdo gratuito muito bom, ao vivo comigo. Isso aí é uma coisa, para você entrar no grupo. A outra coisa é que eu vou oferecer algo para você amanhã, caso você sinta que você precisa melhorar a relação com você mesmo. Você precisa compreender um pouco mais sobre você. E eu vou te falar, você vai ter uma surpresa com o valor que eu vou te oferecer. Aliás, com o valor não, com o preço. Tem uma diferença, viu? Tem uma diferença com o preço que eu vou te oferecer, porque eu quero muito que você participe de alguma coisa comigo. Tá bom? Você vai ficar surpresa que eu vou te mandar amanhã, depois da nossa live, depois do nosso encontro, eu vou te mandar lá no grupo, tá bom? E vou falar à noite também. Então, o meu convite para você é o seguinte, esteja à noite na nossa live, que no final eu vou falar sobre isso, tá bom? Você que se sente esgotada emocionalmente, você vai ver que esse primeiro passo já vai ser uma grande mudança na sua vida, tá bom? Então esteja amanhã na nossa live e também no grupo, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado, Simone. Dá um tchau aí pro pessoal, se despeça e boa noite a todos pessoal, vocês. Obrigado. E não percam, o que ele está falando realmente vocês ouviram tudo tudo não, né? Porque se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã contando história das minhas mudanças. Então, não percam, adquiram os livros, porque, gente, realmente, você não fala mais virar a chave. Não tenho ouvido Não, você mas eu vou falar agora. Ó. Escreveram aqui, a Maria Eliane escreveu assim, William, se eu tivesse esse livro, que é o Potencial da Semente, há 15 anos atrás, eu não tinha sofrido tanto. Tá vendo? É isso aí. É não isso perca, aí. gente. É maravilhoso. É isso Tchau, aí. muito obrigado. Se vocês quiserem, me acompanhem lá na Cabana na Montanha. Cabana na Montanha, gente. Vão lá, tá? Vão lá. Obrigado, muito obrigado, William. Simone. Obrigado pelo seu depoimento, viu? Você fala muito bem. Tem clareza naquilo que você fala. Continue, Obrigada. meus parabéns, continue com o seu trabalho. E você vai perceber uma coisa. Aliás, você já percebeu. E isso daqui, viu, tem que rodar uma chave, já que a Simone não fala, tem que rodar uma chave na cabeça de vocês.
Presta atenção nisso. Você já percebeu isso? Toda vez que você rompe um bloqueio, algo que está te segurando, é a mesma coisa de você, olha, presta atenção. Isso daqui faz de conta que é uma barreira. Você está bem aqui, olha. Você está bem aqui. A tua vida tem que ir para lá, mas você está aqui. Esse daqui é um bloqueio que está na sua frente. É timidez. Você não consegue falar. Você se acha feia. Você se acha incapaz. Você se acha um lixo. Você se acha velha. Você se acha que não é uma boa mãe, você acha que não é uma boa esposa porque não se sente amada, e aí você acaba não fazendo as coisas, você não vive, você só sobrevive. Por quê? Porque o seu mundo só é esse. Aí o medo não deixa você fazer. Sabe o que acontece? A Simone já fez isso. Quando ela arrebenta essa barreira, sabe o que acontece? Você tem um mundo pela frente que você começa a ver. É completamente diferente. Você começa a sentir umas sensações que você nunca sentiu antes. Isso que eu estou te falando é muito legal. Se você entender, a sua mente ela começa a ter um outro tipo de visão, porque é uma barreira que você venceu. E aí sabe o que acontece? A Simone já sabe disso. Quando você vê um outro mundo, sabe o que vai acontecer? Vai vir uma outra barreira. Isso. Só que é uma barreira diferente. Só que você já está treinando o seu cérebro. Você sabe que aquilo que você viveu, nossa, quando você vê uma coisa, presta atenção, quando você vê uma coisa, não tem mais como você desver. Quando a tua alma, escuta isso que eu vou te falar, quando a tua alma, ela vê a visão daquilo que você precisa viver, não tem mais como desver aquilo que você viu. Não tem mais. Não tem mais como você desver. Então, pode vir uma barreira, você derruba. Aparece outra barreira, você derruba e você começa todo o tempo a se desafiar. E você fala, problema, pode vir para mim, pode vir, pode vir. Por quê? Porque atrás de todo problema, gente, tem um presente. Coloca isso na cabeça de vocês. Atrás de todo problema tem um presente. Às vezes você foi acostumado a não gostar de problema. Nossa, eu não gosto de problema, não. Atrás de todo problema tem um presente para você, tem uma recompensa. Aí quando você entende isso, quando você sentir medo, você vai com medo mesmo. Mas você vai. Você só vai. Por quê? Porque tem algo te esperando. Tá joia? Então eu espero que tenha feito muito sentido para vocês. Muito obrigado pelas 111 mil curtidas. Muito obrigado aí pelos compartilhamentos que vocês fizeram. Cliquem no grupo, entre. Quando eu fechar aqui agora, você pode encontrar, viu, isso que eu te falei, o link. Você pode encontrar na minha bio e você também pode encontrar na bio do Instagram. Se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram. Tem vários vídeos lá para você assistir, tem vários vídeos no YouTube. E entre no grupo, tá bom? Você que também deseja acelerar o processo, nesse mesmo link você também pode marcar um atendimento comigo, tá bom? E aí você fala com o suporte e vê quando é que tem vaga para você ser atendido, tá bom? Muito obrigado e até amanhã às 20h10, onde eu vou te dar um conteúdo. Amanhã é sábado, Flor? Manda um abraço para Flor. Flor, um abraço para você, a Simone está mandando, viu? Amanhã é sábado, gente? Isso, sábado. Isso, amanhã é sábado. Então amanhã nós vamos falar algo da nossa camada espiritual, não é isso? É isso. Tá bom? Muito obrigado e vamos lá para o grupo. Eu quero que você diga como é que foi isso que a Simone falou. Como é que foi a live de hoje? Boa noite para você, viu? Fala lá sobre a sua experiência. Deu para destravar algumas coisas na sua cabeça com esse depoimento sensacional aí da Simone? Sigam ela lá no TikTok, viu? A cabana na montanha. Cabana na montanha. Cabana, não tem a letra A, viu? Cabana na montanha. Vão lá, seguir ela. Isso. Obrigada. Boa noite, viu? Boa noite, Maria. Boa noite, Simone. Boa noite, Claudinei. Boa noite a todos vocês. Rosiane, que participou. Muito obrigado pelos presentinhos que vocês deram aí na live. E eu espero que tenha agregado muito valor na sua vida. Tá bom? Até logo. E para terminar, escrevam aqui. Vou relaxar. Escreve, para terminar, vou relaxar.
113 mil curtidas, né, Claudinei? Foi muito bom. Vou relaxar. Declare isso na sua vida através das suas palavras, digitando aí, olha, para o seu cérebro já ir absorvendo isso. Eu vou relaxar. Você viu quando você não relaxa? Vou relaxar. Você está afastando as pessoas de você. Depois você não sabe por que é que o seu marido não quer andar com você no shopping. Por que a sua mulher não quer andar com você? Perturba a todo tempo. Por que seus filhos estão se afastando? Você foi se tornando uma pessoa que incomoda as pessoas, uma pessoa controladora. Relaxa, eu vou relaxar. Eu vou relaxar, isso. Até logo. Vamos lá no grupo então, rapidinho, 10 minutos, tá bom? 10 minutos, deixa o seu comentário lá. Tchau.